Hoje nós estamos conversando com o candidato Eduardo Leite, do PSDB, que é candidato ao governo do Estado. Muito obrigada, candidato. Obrigado a ti, Letícia, e a quem está nos acompanhando pela oportunidade da gente falar sobre as nossas ideias e projetos para o Estado. Candidato, a nossa entrevista vai se dividir em 4 tópicos. A gente vai falar sobre saúde, educação, segurança e economia. Perfeito. Ao final da entrevista, o senhor vai ter entre 2 minutos ou 1 minuto e meio, dependendo de quanto tempo durar cada um dos tópicos, para dizer aos leitores do meu bairro o motivo, o porquê deles escolherem o senhor e não os outros candidatos para essa disputa, certo? Maravilha. Vamos começar falando de economia. O Estado vem atravessando há muitos anos uma crise econômica e há diversos planos, né? Eu gostaria de saber do senhor, qual é o plano do senhor no curto, no médio e no longo prazo para contornar a crise econômica que o Estado vem passando? Perfeito. Bom, para qual câmera que eu me dirijo? Para essa aqui? Letícia e quem está nos acompanhando. Nós temos no Estado uma crise fiscal profunda, né? O Rio Grande do Sul é, junto com Minas Gerais e o Rio de Janeiro, um dos estados que tem maior problema fiscal, ou seja, desequilíbrio entre a receita e a despesa. Nós temos despesas maiores do que a nossa arrecadação. A projeção, o orçamento levado pelo governo para a Assembleia Legislativa para o ano que vem, para 2019, é de um déficit, ou seja, de um desequilíbrio de 7 bilhões de reais no orçamento do Estado. Isso porque arrecadamos menos do que se gasta. No governo do PT, entre 2011 e 2014, esse problema foi aprofundado. Nós já tínhamos uma situação fiscal sensível e vejam, naquele governo, os dados são oficiais, a receita aumentou 8,6% e a despesa aumentou mais de 25%, ou seja, já tínhamos uma situação sensível, a receita aumentou 8%, a despesa aumentou 25% em despesas correntes e despesas com pessoal. Então isso aprofundou o problema fiscal do Rio Grande do Sul. Como é que o governo se sustentou até hoje, inclusive naquele governo, naquele período do governo do PT, foi sacando os depósitos judiciais. Então são fórmulas que os governos foram usando para resolver os seus problemas nos seus 4 anos e cavando um buraco profundo no qual nós fomos lançados, queimando o nosso futuro. Então, o primeiro compromisso que eu assumo aqui com o povo gaúcho é: não esperem de mim soluções para resolver os meus 4 anos de governo e que gerem um buraco profundo lá para frente, queimando o nosso futuro, como, por exemplo, saques aos depósitos judiciais, caixa único. É claro que a gente vai precisar fazer uma transição nisso, mas o que a gente quer é soluções estruturantes para que o futuro do Rio Grande do Sul seja melhor. Até porque sou o candidato mais jovem, tenho 33 anos de idade, espero, se tudo der certo na minha vida, ter mais 50 anos de convívio aí com o povo gaúcho e não quero ser cobrado lá na frente por ações do nosso governo que tenham gerado problemas lá na frente. Então como é que a gente faz? Se eu tenho desequilíbrio entre receita e despesa, eu tenho que atuar nas 2 frentes. Contendo o avanço da minha despesa, e nós temos um perfil de despesa que precisa ser reconhecido, cerca de 70% aí do nosso gasto é em folha de pagamento, em cargos sociais. Então nós vamos ter que discutir de formas de conter esse avanço dessa despesa sem gerar problema, pelo contrário, sem gerar problema para os servidores, e buscando justamente colocar salários em dia e garantir as aposentadorias dos servidores, tem que ter sustentabilidade dessas ações e na outra ponta, incrementando a nossa receita. A gente vai falar sobre desenvolvimento aqui, né? Mas essa é a grande diferença do nosso projeto. Nós queremos dar competitividade para gerar crescimento econômico no Estado, para aumentar o nível da nossa receita e conseguirmos, então, promover este equilíbrio fiscal que nos permita ter as contas em dia, porque contas em dia significa para o Estado redução de custos. Se o Estado paga seus fornecedores em dia, por exemplo, ele aumenta a concorrência de fornecedores querendo prestar serviços para o Estado. E tendo mais concorrência, reduz-se o custo para o Estado no fornecimento de materiais, de equipamentos, na prestação de serviços, nas obras que são feitas. Então, ter contas em dia não é uma opção, é uma obrigação do Estado para que ele possa ter as contas em ordem, pagar menos pelos serviços e, consequentemente, prestar melhores serviços para a população. E essa adequação que vai ser feita no possível governo Leite, ela vai passar pela privatização da Sulgás, da CRM e da CE? Sim, nós entendemos que precisamos modernizar a máquina administrativa. O importante sobre privatização é que a população compreenda que, como nós entendemos, qual é a nossa visão sobre privatização? Não é para resolver os problemas do governo. Privatização tem que ser para resolver os problemas das pessoas.
O que o atual governo tem buscado fazer, vendendo ações do Banrisul, por exemplo, e quando levou a discussão da privatização dessas empresas, da CE, da CRM, da Sulgás, era vender para colocar o dinheiro no caixa para pagar as despesas do mês. Aí está errado, discordo completamente dessa ação. A venda de patrimônio tem que ser troca de ativos, ou seja, eu tenho um ativo patrimonial que eu vou vender e vou usar esses recursos para um investimento que vai gerar receitas, e aí sim as receitas desse investimento podem ser usadas no custeio da máquina. Se não, é como alguém vender os móveis da casa para comprar o almoço. O almoço é uma despesa que a gente tem continuada na nossa vida, a gente tem que almoçar todos os dias. Então não posso queimar patrimônio para pagar uma despesa continuada, porque é uma receita finita sustentando uma despesa permanente. Vender patrimônio para custeio da máquina é a mesma coisa. Não, eu posso vender os móveis da casa para fazer um investimento que vai me gerar uma receita que vai me ajudar a pagar meu almoço em casa, né? Tentando traduzir isso para quem nos acompanha. Então, as privatizações têm que ser feitas com cuidado com os servidores, para onde que eles serão conduzidos. Não é culpa de quem está lá no poste da CE ligando luz que a empresa seja deficitária. Então, tem que olhar com preocupação, sim, para esses servidores, para suas famílias, para conduzi-los de forma segura a um novo futuro. E as receitas advindas da venda deste patrimônio têm que ser para um novo investimento. E quero assumir um compromisso aqui. Banrisul e Corsan continuam públicos conosco. Nós temos o Banrisul como um banco importante que pode ajudar no financiamento com crédito facilitado para setores estratégicos, não apenas no agronegócio e outros setores importantes da nossa economia, como inovação, tecnologia, startups, crédito facilitado para gerar inovação no nosso estado. Nós olhamos para o Banrisul como estratégico. E a Corsan também é estratégica para articular investimentos em saneamento regionalmente em cada uma das regiões do estado. Agora falando sobre segurança, de acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, foram registrados até junho 1.082 registros de violência física contra mulheres e 41 feminicídios. Se eleito, como o senhor pretende tratar dessas questões relativas à violência no nosso Estado? Perfeito, olha, eu tenho falado, né, que o Estado precisa voltar a ter perspectiva positiva de futuro, desenvolvimento econômico, geração de riqueza, de emprego, renda, e para isso a gente tem assim 5 pontos fundamentais, né, para o Estado ser atraente para quem investe e gerar desenvolvimento. Tem que reduzir burocracia, tem que ter investimento em infraestrutura, tem que ter redução de impostos, tem que ter educação que forme mão de obra qualificada e tem que ter segurança, porque não adianta ter burocracia reduzida, carga tributária reduzida, gente qualificada, se for um Estado violento. Em primeiro lugar, ele fere a qualidade de vida das pessoas e afasta talentos, afasta quem empreende daqui e gera repercussão econômica essa violência também no nosso Estado, que vai aprofundando o nosso problema. Então, enfrentamento da criminalidade é prioridade para nós. Não é à toa que eu trouxe ao meu lado um delegado da Polícia Civil, o delegado Ranolfo, que já foi chefe da Polícia Civil no Estado, foi secretário municipal de segurança em Canoas. Juntos nós vamos fazer a implantação de um plano estadual de segurança, que não existe hoje um plano estadual de segurança e que é fundamental, Letícia, para que a gente possa promover a articulação e a integração entre as forças policiais. Nós temos hoje, por exemplo, a Polícia Civil arranjada regionalmente, administrativamente, de uma forma, Brigada Militar de outra forma. Isso acaba atrapalhando o processo de integração entre as polícias. Nós temos que ter integração, especialmente nos territórios mais conflagrados em violência. Nós precisamos ter integração com os municípios, então o Plano Estadual de Segurança vai auxiliar nisso e vamos estimular os municípios a fazerem seus planos municipais de segurança para que possamos integrar as políticas, especialmente na área de prevenção. Nós temos que trabalhar, entender segurança pública, como a gente fala em saúde, a segurança é semelhante. Tem que ter prevenção, se não preveniu tem que tratar, se não tratou tem que reabilitar. Então eu preciso prevenir, e aí são políticas sociais, escola de tempo integral em áreas mais violentas, para que a gente possa reter as crianças e jovens mais tempo na escola, para estarem estimulados com coisa boa e não suscetíveis e seduzidos pelo tráfico, pelo crime organizado. A assistência social muito próxima das famílias que se tem problema de desestruturação, a própria violência doméstica, né? Então essa proximidade é fundamental. Mas aí também, como falamos,
a prevenção cumpre um papel, mas a repressão aqui também é fundamental. Isso. Então, aumento do efetivo policial. É sobre isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Há um déficit no efetivo da Brigada Militar em todo o Estado há muitos anos, né, que vem sendo reclamado pelas instituições da Brigada Militar. O senhor pretende, caso eleito, abrir mais concursos, chamar mais concursos? É fundamental, é fundamental. A gente precisa repor esse efetivo e incrementar o efetivo policial no Estado, porque tem que ter polícia na rua, né? Claro que tem tecnologia que tem que ser incorporada, né? Equipamentos, tem uma série de investimentos que precisam ser promovidos, mas polícia na rua é fundamental. E aí, o Estado do Rio Grande do Sul já teve 32 mil policiais militares, hoje tem cerca de 16 mil policiais. É claro que a gente não consegue voltar de 16 para 32 de uma hora para outra, mas nós vamos promover a incorporação de efetivo ano a ano de forma responsável. O atual governo, às vésperas da eleição, anuncia chamamento de 2 mil policiais. Está errado, né? Quer dizer, está errado no sentido de deixar para o lugar por 2 semanas da eleição. E fazer incorporação em massa precariza a condição de formação técnica. Quer dizer, nos primeiros anos de governo não chamou nada, deixou defasar. E aí no final, às vésperas da eleição, chama um grande grupo. Isso precariza o próprio processo de formação, porque na academia de polícia, ao invés de termos pequenas turmas que possibilitassem uma formação mais completa e integral, vai se formar um grande grupo, o que compromete a qualidade do processo de formação e ainda vai gerar lá no futuro aposentadorias em massa também. Então vamos garantir a reposição ano a ano de forma responsável, para garantir policiamento nas diversas regiões. E um terceiro pilar é fundamental também, Letícia, que é sistema prisional, que é estratégia. Eu falei que como na saúde, prevenção, tratamento e reabilitação, prevenção, policiamento, né, ostensivo para a repressão e a reabilitação aqui no caso é quem fez algo errado tem que ser preso para cumprir o seu duplo caráter da prisão, que é punição e reabilitação, a reinserção, porque todos voltarão ao convívio social. Só que os nossos presídios, por exemplo, o presídio regional, aqui o presídio central de Porto Alegre, tem 1.500 vagas e tem 5 mil presos lá. O Estado não está dentro das alas controlando o presídio. Facções criminosas operam quase que livremente dentro dos presídios. E aí vira mais uma central de recrutamento esse presídio do que efetivamente um local para punir e reintegrar. Por isso que criação de novas vagas, construção de presídios é estratégia fundamental. Nós vamos fazer isso em parceria com o setor privado, com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, também para viabilizar novas vagas e termos um sistema penitenciário que seja efetivo e nos ajude a combater o crime. Certo, se a gente fala de segurança, a gente tem que também falar de educação, porque é extremamente importante. Qual é o seu primeiro projeto, no primeiro dia, o que o senhor vai fazer com relação ao contato com os CEPERS? Quando eu fui prefeito de Pelotas, eu digo, eu posso ser mais do que julgado pelas minhas palavras, posso ser julgado pelas minhas próprias ações, né? Eu tenho experiência concreta que pode ser analisada em relação às minhas atitudes. Quando eu fui prefeito de Pelotas, logo nos primeiros dias de governo, meu primeiro gesto não foi chamar o sindicato dos servidores. Eu fui no sindicato. Eu fui ao sindicato para conversar e abrir canal de diálogo para que a gente pudesse ter o tratamento adequado aos nossos servidores. Até porque eu sou de uma família de servidores, como prefeito tinha uma vice-servidora pública, agora como governador, como candidato a governador ou como governador terei um servidor público como vice-governador, então tenho grande respeito pelos servidores públicos e é fundamental que nós tenhamos bom diálogo. A gente não precisa ter convergência em absolutamente tudo, mas tem que ter capacidade de sentar e discutir e tratar dos temas. Então, sempre como prefeito, tive todos os anos, no mês do dissídio, quando se discutia as questões salariais, eu presente, sem interlocutores, né, com a presença do prefeito para as negociações, para as articulações, e pretendo ter essa mesma ação como governador. Aliás, o CEPER, junto de outros grupos de servidores e sindicatos, o Fórum dos Servidores Estaduais, promoveu um debate. E lá estavam os candidatos vinculados à esquerda, na verdade, PSTU, PT, PSOL e PDT, e eu. Nem o atual governador, nem outros candidatos de outros partidos liberais, na verdade, estiveram lá. Eu estive lá presente e disse, porque como governador eu não tenho que escolher com quem eu vou falar. O governador governa para todo mundo. Eu tenho que conversar, inclusive, com quem diverge de mim.
para construir soluções. Então o CEPERS vai ter essa mesma relação para a gente construir soluções para a educação, que passa pela valorização dos nossos professores. Vamos falar de saúde também, antes da gente se encaminhar para o final. Aqui no estado, né, se repete uma situação há muito tempo que é a ambulância terapia. Perfeito. Pessoas que têm que sair do interior e vir à capital porque não conseguem achar médicos nos seus municípios. Né? Isso é oneroso para o estado e cansativo para quem já passa por essa doença. Perfeito. Como o senhor, caso eleito, pretende tratar dessa questão? Bom, estava falando sobre segurança, ainda falei ali, né? Prevenção, tratamento e reabilitação. Né? Então, na prevenção, um trabalho muito importante com os municípios. O atraso dos repasses do Estado aos municípios compromete políticas de prevenção, como o Programa Primeira Infância Melhor, o Programa de Estratégia de Saúde da Família. Quando eu fui prefeito de Pelotas, nós priorizamos muito esses programas, inclusive tinha 35% de cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família, nós dobramos, fomos para 70% de cobertura, o que nos ajudou a reduzir a busca por atendimento clínico e atendimento no pronto-socorro. Então a gente aposta muito na prevenção e é fundamental a parceria com os municípios em estratégias de prevenção. Mas a gente tem que ter uma atenção também na média e na alta complexidade. Média complexidade, as consultas com especialistas, e aí você tem que ter o apoio também da telemedicina como uma alternativa para a redução de filas e de demanda por atendimento especializado. A telemedicina nos possibilita que exames e análises feitas por médicos especialistas sejam feitas remotamente. Nós informatizamos todos os postos de saúde em Pelotas, colocamos internet, isso nos permitiu colocar alguns serviços a partir da tecnologia dentro dos postos de saúde, em que é feito o atendimento pelo médico na unidade de saúde, mas a análise daquele exame é feita remotamente em Porto Alegre, com qualidade, garantindo a detecção, o diagnóstico imediato para ter o melhor encaminhamento ao cidadão, ao usuário do sistema de saúde. Então a tecnologia deve ser muito utilizada aí para ajudar no atendimento. E também a revisão das referências regionais, né, para que a gente possa ver, de acordo com o perfil epidemiológico de cada uma das regiões, de que forma que a gente consegue atender aquele perfil epidemiológico, que nada mais é do que identificar qual é o tipo de doença que nós temos ali e quais são os tipos de atendimento clínico que precisam ser promovidos naquela região e que estão deixando de ser atendidos, que estão gerando essa ambulancioterapia para Porto Alegre, para a região metropolitana, para que nós possamos levar esses serviços mais próximos com referências regionais bem distribuídas para diminuir as distâncias. É claro que você não tem recursos e capacidade de ter em cada um dos municípios todas as especialidades, mas você tem que ter referências regionais que permitam ter o atendimento mais próximo do cidadão, das especialidades, nas cirurgias eletivas também, de forma a ter um atendimento de saúde mais completo e integral. Então, como base de tudo que a gente conversou aqui está a regularização da situação fiscal do Estado. Regularizando a situação fiscal, priorizar aquilo que a população tem como demanda mais urgente. Segurança, saúde, precisam de investimentos. E nós temos que levar esse atendimento, então, na saúde, com a revisão das referências regionais, com o uso da tecnologia, com o repasse de recursos para a prevenção e também com o repasse de recursos para que muitos municípios que têm UPAs, unidades de pronto atendimento, prontas e fechadas, né, possam abrir essas unidades, garantindo o atendimento da população na área da saúde. A gente está se encaminhando para o final da entrevista, tem mais duas perguntas, né? Dá mais ou menos 1 minuto para cada uma. A primeira é: qual é a sua motivação enquanto candidato para ser o próximo governador do estado? Olha, minha motivação vem do que nós fizemos em Pelotas. Eu fui prefeito de uma cidade que é uma das maiores cidades do estado, mas que não tem a mesma correspondência na atividade econômica, né? A região sul do estado ela empobreceu muito durante décadas, tem muitos problemas, muitas carências e poucos recursos. Eu sei bem o que é governar na dificuldade. E fiz um mandato apenas, em 4 anos, não concorri à reeleição por uma questão de convicção pessoal em relação à reeleição, e no mandato fizemos profundas transformações na cidade, terminei meu mandato com 87% de aprovação. Então eu tirei essa lição de que é possível sim em 4 anos, 4 anos não são 4 meses, nem 4 dias, 4 anos dá para fazer muita coisa. E eu vejo no nosso estado que nós temos essa possibilidade de dar rumo, dar direção, estimular as pessoas a acreditar no futuro. E essa é a minha motivação, né? Esse estado tem um potencial enorme, o povo gaúcho gosta de trabalhar, gosta de serviço, não tem medo de serviço, é empreendedor, é um estado de gente que faz, precisa de um governo que deixe fazer. Eu quero abrir o espaço para que o povo gaúcho possa fazer mais, gerar mais riqueza, mais emprego e voltar a ter perspectiva de futuro. Certo. E o que o programa do talvez governador Eduardo Leite tem que é melhor do que o dos outros candidatos?
Acho que é esse foco no desenvolvimento, né? Entender que governar o Estado é mais do que governar o governo. Não é para resolver os problemas do governo, é para resolver o problema das pessoas. Então a gente tem que ter o foco no ajuste fiscal para as contas do Estado, mas isso é uma parte da agenda, não é toda a agenda. Nós temos que tratar esses pontos de redução de burocracia para estimular investimento privado, redução da carga tributária para tirar dos ombros da população o custo do próprio Estado, né? Para reduzir custo de energia, custo de combustível, custo para quem empreende e produz aqui no nosso Estado. Isso tudo gera mais riqueza e nos ajuda a viabilizar um futuro melhor para todos, que é o nosso, que é o que todos os gaúchos desejam. Certo, candidato. Muito obrigada. Obrigado a vocês e até breve. Valeu.